Meus amigos, minhas amigas, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre, amigo e benfeitor, acolha e envolva a todos nós, para que esses momentos que aqui viveremos juntos possam ser de fato ricos para o nosso coração, para o nosso ser jornadeiro que é da imortalidade em busca do infinito e da luz. Que cada um de nós, sintonizados com o pensamento de Jesus, aqui representado certamente por muitos benfeitores que acompanham a todos nós no mundo espiritual, que a gente possa se abrir à renovação, à reflexão, que possamos acolher novas ideias, as sementes que nos chegam do alto, desse divino jardineiro, o divino semeador que nunca deixou nem nunca se cansou de semear. Como a parábola nos disse lá atrás, eis que esse semeador saiu e segue a semear. Então aqui estamos nós nessa condição de aprendizes. E é nessa condição, nessa postura que aqui nos colocamos, agradecidos pelo convite, na pessoa do César Reis, de podermos participar desse início de programa do ano, um programa como foi nos mostrado aqui, tão rico, com tanta profundidade, com tanta abrangência no que diz respeito à doutrina espírita, fazendo todas essas pontes, todas essas conexões da codificação com a revista espírita, que é, de certo modo, um conteúdo ainda muito desconhecido, especialmente o da revista espírita, em nosso meio, e que precisamos urgentemente resgatar, nos aprofundar, porque ali nós vemos ou temos o privilégio de ver a doutrina espírita sendo construída, sendo desenvolvida a partir da condução genial, gigantesca desse espírito ao qual reverenciamos, que é Allan Kardec. Então, inspirados por esses que nos precederam, pelos nomes que foram aqui lembrados e que tanto legaram para a nossa doutrina e para nós outros que agora viemos, é nessa linha de reflexões e de gratidão que nos colocamos, tentando fazer sempre, a cada vez mais, um pouquinho, para que possamos honrar esse legado. E é nesse sentido que nós, pensando nesse início de ano de estudos, nos propusemos a refletir sobre a importância do estudo no âmbito da doutrina espírita, e sobre também como nos prepararmos para esse estudo, para que de fato seja ele efetivo e possa nos conduzir àquilo que é a meta, que é sempre na doutrina espírita, como também no Evangelho, a nossa renovação moral. O avançar, o progredir na senda que nos foi estabelecida, que nos foi mostrada pelo Cristo, ampliada pelos Espíritos, em explicando as lições de Jesus e abrindo para nós horizontes gigantescos. O nosso grande objetivo, a nossa grande meta é e sempre será avançar pelos passos que Jesus nos legou. E sem sombra de dúvidas, como nós aprendemos com a doutrina espírita, o estudo será aí um dos elementos-chave, um dos elementos essenciais para o enriquecimento do nosso ser. Para que mantenhamos em nós acesa a chama do discernimento que nos faz ou que nos auxilia nas tomadas de decisão mais adequadas para a nossa caminhada, nas melhores escolhas, na sementeira mais proveitosa para uma colheita mais profícua no porvir. Somos chamados, a partir da doutrina espírita, a um processo de evolução consciente, uma vez que nos integramos a esse conhecimento essencial de que somos, como nos diz o Espírito de Verdade, os artífices da nossa própria imortalidade. Somos, com Deus, co-criadores, e a nossa principal obra não é outra senão nós mesmos. Quando o ser se conscientiza disso, na jornada imortal, na jornada pela transcendência, é, de fato, esse momento um divisor de águas, porque agora não mais andará ele como quem desconhece as grandes finalidades da vida, os grandes porquês
que ao longo de milênios tem, digamos assim, atormentado a humanidade. Porquês esses que foram o mote de imensos esforços multisseculares de vários e vários pensadores e filósofos, e que a doutrina espírita, em juntando todo esse conjunto de revelações, desde lá dos primeiros trabalhos de Moisés, passando pelo Evangelho e trazendo no seu arcabouço também todo o progresso do pensamento científico, do pensamento filosófico humano, nesses 18 séculos de cristianismo até o advento do Consolador, a partir desse momento nós entramos de fato numa nova fase. E isso fica claro em vários momentos, tanto na codificação, como na própria obra de Emmanuel, de Chico e de tantos outros. A doutrina espírita chega de fato na história humana para preparar um novo tempo, uma nova era. Os Espíritos mesmo nos dirão, no Livro dos Espíritos, na questão 798, 799, questão 800, em que tratam da influência do Espiritismo no progresso, dizem os Espíritos que ele vem de fato para, num processo gradual, se tornar um patrimônio comum da humanidade. É chegado o momento em que o conhecimento dessas leis espirituais, tão divinas como as leis materiais que regem o mundo material, é chegado o momento em que essas leis se façam universalmente conhecidas, para que a criatura humana, enfim, possa adentrar no novo tempo em que se reconhece de fato como espírito em jornada. O grande paradigma, portanto, a ser transposto nesses momentos que agora vivemos, do qual fazemos parte, é o paradigma, enfim, da era do Espírito, deixando o homem simplesmente esclarecido, o homem simplesmente carnal, como nos diz Kardec, para trás, para que adentremos a era do ser humano moral, do ser humano consciente, senhor de si e do seu destino, que se governa, que sabe para onde vai, que enxerga muito claramente, como nos diz o apóstolo Paulo, o alvo, e que para ele prossegue. É nesse processo que estamos inseridos a partir do momento em que vamos estudando, nos aprofundando na doutrina espírita. Outrora, dizia Paulo, éramos treva, mas agora já somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, diz o apóstolo. Outrora, no período das trevas de nossa ignorância, talvez encontrássemos até certas justificativas para determinados tropeços, para determinados equívocos, que agora em nós não mais devem encontrar essas justificativas. Tropeçar, é claro, o faremos ainda muitas vezes, mas reiteradamente persistir em certas posturas, em certos projetos, em certas metas que não mais fazem sentido diante desse novo paradigma, essa é uma consciência que todos nós devemos ter nesse processo de evolução consciente. Por isso o estudo é assim tão importante, porque ele vem nutrir em nós aquilo que é de fato perene, aquilo que é de fato imperecível. Quanto mais o espírito se nutre daquilo que é da sua própria natureza divino, mais força tem ele para se desprender do que é efêmero, do que é transitório e para caminhar em direção àquilo que lhe está reservado como Filho de Deus, com imensos potenciais a serem por ele desenvolvidos. E é por isso que o Mestre, já há 2000 anos atrás, nos alertava para essa necessidade que por muito tempo temos negligenciado, mas que é tão ou mais fundamental, mesmo aqui na matéria e além, onde quer que estejamos, do que as outras, no nosso caso aqui na matéria, que dizem respeito ao corpo, que têm a sua importância, mas que não podem sobrepujar os aspectos, os deveres fundamentais que nos trazem de volta à matéria. Dizia, portanto, Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é óbvio que por pão, aqui nessa fala de Jesus, não deveremos entender apenas o alimento material. O pão aqui
está a representar tudo que diga respeito às injunções da vida material, que tem a sua razão de ser, que são necessárias, é necessário atendê-las dentro dos limites do equilíbrio, o que muitas vezes não temos encontrado. E o que muitas vezes, em decorrência disso, acaba por ocorrer é que essas necessidades, acrescidas de necessidades fictícias, para o espírito que se esquece da finalidade da existência física, acabam por sobrepujar as necessidades essenciais da alma. E nesse vazio que daí decorre, buscando satisfazer essa que é uma necessidade essencial, a criatura cai nos mais diversos desequilíbrios, nos mais diversos equívocos, tentando matar uma sede com uma água que não lhe pode efetivamente saciar. É o símbolo bonito da mulher samaritana, que outra coisa não é senão nós mesmos, almas ainda em busca dessa fonte que possa efetivamente saciar uma sede que é toda ela espiritual. Então é isso que Jesus está dizendo, falando-nos da importância do estudo, do buscar, do interagir com o divino, sendo um dos meios principais para fazermos essa interação, naturalmente, meditarmos sobre as leis morais e espirituais que nos são reveladas de maneira tão coesa, de maneira tão clara pela doutrina espírita. O estudo é uma forma de nos nutrirmos dessa palavra que sai da boca de Deus. O que significa isso? Ele faz naturalmente uma referência ao Gênesis, lá ao processo da criação, que é uma metáfora, uma alegoria, mas tudo aquilo que é criado por Deus, entender os processos, entender os mecanismos do universo. Isso é para nós alimento, isso é uma fonte de deleite para a alma, de preenchimento para a alma, algo que Leon Denis também vai falar na sua obra, capítulo lá sobre o estudo, que o estudo, esse estudo sobre aquilo que nos edifica, aquilo que abre para nós horizontes, é uma fonte inigualável de gozos, de alegrias, porque é essa saciedade da alma que vai sendo satisfeita, divina, que temos ainda por desbravar, por conhecer, por entender, para aos poucos harmonizar a nossa vida a essa obra, a essa vontade regente do universo, sendo esse o caminho efetivo para a nossa evolução, para o nosso progresso e para a nossa felicidade como decorrência desse processo. Então, estudar para todo ser consciente vai se tornando cada vez mais uma necessidade premente. Tanto quanto é alimentar o corpo todos os dias, o será para nós, na medida em que avançamos nessa caminhada, o alimentar a nossa alma todos os dias. Nutrirmos-nos de luz, nutrirmos-nos daquilo que é divino, das belezas, dos detalhes da obra do Criador que enriquecem a nossa alma. Por isso, Emmanuel tem um livro muito interessante, em parceria com André Luiz, chamado Estude e Viva. E o título já é em si muito indicativo, como a nos dizer que do estudo nós nos encaminhamos para a vida efetivamente. Porque a vida, se manifesta em diversas gradações. O Mestre mesmo já nos havia dito que vinha ele das esferas crísticas para nos auxiliar a desenvolver vida abundante. Como a nos dizer que àqueles que estavam ali e eram seus interlocutores e aos que hoje lemos as suas passagens e as suas lições, que ainda efetivamente não vivemos tudo que podemos viver, tudo que estamos destinados a viver. Entre o existir simplesmente e o viver abundantemente, nós temos uma infinita escala de experiências de vida. E uma das maneiras de ir percorrendo essa escala é, pelo que podemos depreender desse título, estudar. Estude e vive. Por isso, no prefácio, no seu prefácio, a obra tem 2 prefácios, Emmanuel vai dizer que o estudo é, portanto, uma espécie de caridade para conosco mesmo. Porque é o investir em nós, é uma das mais belas formas do amor próprio no sentido mais nobre desse termo.
termo este que muitas vezes é desvirtuado, é afastado daquilo que deveria ser o seu entendimento original, puro, como o vemos no Evangelho, mas um dos mais belos exercícios de alto amor, portanto, é investir em nosso progredir. Porque aprendemos com a doutrina espírita que felicidade verdadeira, perene e duradoura, não existe senão no avançar, não existe senão no caminhar, depurando-nos, portanto, enquanto espíritos, para que aperfeiçoemos até mesmo a nossa capacidade de sentir o amor divino, de comungar com esse amor, de perceber os detalhes e as belezas da criação. É o desenvolvimento das percepções do espírito, das sensações do espírito, como Kardec vai trabalhar de maneira interessante, tanto no Livro dos Espíritos, quando tem lá o seu ensaio sobre as percepções nos espíritos, as sensações nos espíritos, como também quando ele vai trabalhar no Céu e Inferno, no capítulo 3, o céu, mostrando o céu como essa condição intrínseca da criatura, algo que é muito mais, ou que é efetivamente um estado de espírito que propriamente circunstâncias exteriores, e dizendo ele que espíritos que estejam no mesmo lugar poderão ter experiências completamente diferentes naquele mesmo lugar, porque as percepções são diferentes. Um poderá estar ali em extrema aflição, ao passo que outros poderá estar no mesmo local, no universo infinito, fruindo, gozando de extrema, de profunda felicidade. É algo interno, portanto. É preciso avançar, depurando-nos para alcançar a felicidade. Então, por isso é para conosco caridade. Investir nesse nosso estudo, nesse processo de libertação, de ampliação de horizontes, de renovação constante de metas. Isso é o bonito, porque o mestre mesmo havia dito que, em se referindo, por exemplo, às suas lições, céus e terras passarão, mas as suas palavras não passarão. E se pensarmos no sentido simbólico dessa fala de Jesus, é bem isso, esse avançar. Todos nós estamos pisando atualmente uma certa terra, um certo piso evolutivo, que é o que já consolidamos. E todos nós conseguimos divisar um certo céu, que são os horizontes e as metas que se nos apresentam. Na medida em que nos esforçamos por caminhar com Cristo, avançando na senda, ou melhor, na subida, eis que se renova a terra em que pisamos, porque consolidamos novos valores, novas conquistas. Então, passou-se uma terra, e eis que desse novo ponto em que estamos, os céus se fazem outros também, porque agora enxergamos novos horizontes, novas perspectivas. E, no entanto, as palavras de Jesus prosseguem tão atuais e tão profundas como no patamar em que estávamos antes, mas, claro, agora entendidas ainda mais profundamente. Elas se atualizam, elas se reconfiguram. Eu consigo alcançar outros detalhes e outras nuances que antes não alcançava. Porque o Mestre, sendo ele o tutor de todos os espíritos que aqui evoluímos, as suas lições abarcam todas essas gradações de experiência, de vida, em que os espíritos, milhões de espíritos que aqui evoluímos, nos encontramos. As suas palavras atendem, instruem, educam a todos. Então é nessa jornada que nos inserimos. Mas para que esse estudo se dê de maneira proveitosa e seja realmente transformador, para que não incorramos em uma postura quase que atávica, pelo número de vezes que a temos repetido ao longo de nossa jornada multissecular, que é a postura de estudarmos, de meditarmos, de raciocinarmos muito, indefinidamente, mas não avançarmos, muitas vezes permanecemos estacionários, para que não nos percamos novamente nos labirintos do puro intelecto, sem de fato ascensão, verticalização do nosso ser, é preciso pensar em alguns critérios para que esse estudo seja proveitoso. E é aqui que vamos recorrer a Kardec, no que diz respeito ao estudo da doutrina espírita, que é o mote do Instituto, que é, creio, um dos objetivos de todos nós, já que entendemos a importância, então, desse elemento como fonte libertadora, caminho libertador para nosso ser.
é preciso meditemos como podemos ou quais são alguns critérios essenciais para que esse estudo seja de fato transformador para nós, seja de fato libertador. E Kardec vai tratar desses critérios ao longo de toda a codificação, é claro, mas especificamente queríamos aqui nos concentrar na introdução de O Livro dos Espíritos, ali no número 8 da introdução, no número 13, a introdução é dividida em várias partes. Kardec vai trazer alguns desses critérios, vai comentar sobre a importância desse estudo da doutrina espírita. Como o Espiritismo é essencialmente uma ciência de estudo, uma filosofia que nos concita o estudo para nos levar, naturalmente, à renovação moral. E ele vai citando, então, alguns critérios, dentre os quais nós destacamos alguns. Por exemplo, continuidade, perseverança, atenção demorada, observação profunda. São alguns dos critérios, alguns dos elementos que Kardec vai mencionar ali na introdução de O Livro dos Espíritos, justamente na introdução, não por acaso, nos preparando para o que estava por vir. Já divisando, certamente, o que seria a doutrina espírita, Kardec vem preparar os neófitos, ou vem preparar aqueles que se dispunham a adentrar nessa senda, a do Espiritismo, para ajuntarem em si, prepararem em si esses elementos para que a sua experiência com o Espiritismo pudesse ser transformadora. Para que deixássemos aquela postura que por muito temos repetido, uma postura de religiosidade puramente superficial. Para que deixássemos aquela condição, lembrando da parábola do semeador, daqueles solos que não o solo fértil. Se lembrarmos, por exemplo, o primeiro solo é o solo impermeável ainda, em que não há sequer o interesse. Então pouco se pode fazer. É preciso de fato esperar o trabalho do tempo, muitas vezes da dor, para sulcar esse solo e torná-lo minimamente receptivo às sementes que vêm do alto. Mas se pensarmos no segundo e o terceiro solo, é nessa condição em que muitos de nós temos estado, talvez por séculos. O segundo tipo de solo, solo com pedras, com pedregulhos. Mas o que é a grande característica desse solo que impede, de fato, que a semente floresça e frutifique? A sua superficialidade. A superficialidade da nossa experiência com o divino. É o que muitos de nós temos vivido por séculos. A religiosidade pro forma, a excessiva preocupação com os ritos exteriores, às vezes até muita cultura, muita sabedoria do ponto de vista terreno, não a sabedoria espiritual, a cultura de fato iluminada. A cultura humana, terrena ainda. Muitas vezes tem sido essa a nossa condição, horizontalidade, sem que de fato haja profundidade para que cresçamos para o alto. Já dizia Santo Agostinho, né? Trazendo para nós uma analogia, falando dessa importância da preparação de nós mesmos para que de fato saibamos ou possamos aproveitar os recursos do alto para crescer. A árvore cresce primeiro para baixo, para depois crescer para o alto. E como muitas vezes não avançávamos nesse crescimento para baixo, ficávamos na superficialidade, às vezes com um tremendo potencial, com muitos recursos intelectivos, mas sem profundidade, sem raízes alcançando o sentimento, que é a base da vida, que é o que sustenta toda a vida, é a fonte da vida. Então esse segundo solo muitas vezes tem sido a nossa condição, ou o terceiro solo, que era um solo de certo modo fértil, afinal de contas, os espinheiros são também plantas e lá cresciam. No entanto, sufocavam os espinheiros a plantinha nascente do Evangelho ou da revelação divina, da revelação superior. E ao explicar a parábola, Jesus dirá: o que são esses espinheiros? As ansiedades, as preocupações excessivas com as coisas do mundo, com as coisas materiais, que haverão de sufocar então essa planta da espiritualidade pujante que deve nascer e florescer e frutificar em nós outros. Então é preciso preparar o terreno, que somos nós, para receber as sementes. Em outras palavras, é preciso nos prepararmos para estudar.
O estudo é em si uma preparação, mas é preciso uma preparação anterior, que o anteceda esses elementos, para que, de fato, as sementes que virão por meio do estudo possam alcançar a sua finalidade, que é converter-se em frutos, que levarão consigo sementes e que farão, então, nova sementeira. Porque essa é a finalidade do estudo. Eu recebo sementes para que, entrabalhadas em mim, regadas, cultivadas, possam florescer e voltar à dinâmica da vida, na forma agora de frutos, carregados os frutos de sementes. Essa é a principal sementeira que temos a fazer. A sementeira dos frutos produzidos pelo nosso próprio Espírito, das transformações que as sementes haverão de gerar em nós outros, conhecimento recebido, e que vai naturalmente alcançar outros solos, de outros corações, e fazer ali a continuidade desse processo. Então é receber o conhecimento, dando a ele solo propício, terreno propício, para então trabalhá-lo internamente e convertê-lo em fruto. Esse é o papel, esse é o objetivo essencial do estudo, de qualquer estudo, sobretudo quando estamos a falar da doutrina espírita, do estudo do Evangelho, enfim. Então, esses critérios que Kardec nos traz são fundamentais para que a gente possa, de fato, avançar nessa senda do estudo e que ela seja proveitosa. Ele vai nos falar de continuidade, de perseverança. Então é preciso que haja de nossa parte, de um primeiro momento já, a vontade de avançar. É preciso que essa adesão ao estudo não seja simplesmente formal, não seja simplesmente uma obrigação, porque alguém me disse que lá devo estar. Eu tenho que já ter entendido a finalidade do estudar, a finalidade do buscar esse conhecimento superior, porque somente com essa adesão sincera eu terei a energia, eu teria a paciência, eu teria a disciplina para perseverar, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Porque na medida em que nos aprofundamos no estudo, lutas, sobretudo internas, começam a surgir. Porque em adentrando o nosso mundo interior, a luz ilumina. E em iluminando, revela o que antes não víamos. E isso que é revelado, geralmente não é tão agradável. Mas é a parte, é o bom combate, parte necessária do vir a ser um novo ser. Quem não nascer de novo, de modo nenhum verá, muito menos entrará no reino de Deus. E todo parto tem as suas dores, tem o seu incômodo, tem os seus desafios. E é o que o conhecimento haverá de fazer conosco. Se de nossa parte não existir esse compromisso de ir para o estudo com disposição, para manter a constância, a continuidade, a perseverança, ao primeiro sinal dos incômodos, a nossa tendência é fugir. Ou voltar àquela postura do estudo superficial, em que o conhecimento é arquivado, é registrado, mas não é digerido, nem tampouco processado, não desce às fontes do coração e do sentimento. A gente fica naquele ato pro forma. Compareço lá na semana, no horário específico, no dia específico ao estudo, mas saio dali e quase que deleto tudo que foi ali acolhido, né? Como nós temos no computador. Contrário da memória do HD, a memória RAM, aquela que é deletada toda vez que eu reinicio o sistema. Muitas vezes é o que acontece conosco. A gente vem, arquiva por um tempo, daqui a pouco lança tudo aquilo fora, mas não registra de fato no HD. Não tenho, por exemplo, a disposição em manter, em continuar, em me aprofundar nesse estudo em casa. Porque estudar por algumas poucas horas durante a semana apenas não será suficiente para resolver questões transcendentes e que dizem respeito à vida eterna. Se nós comemos para satisfazer e nutrir o corpo todos os dias, quão grandes não serão as necessidades da nossa alma no que diz respeito à solução e ao equacionamento de problemas de vida eterna, de problemas nossos que viemos arrastando por milênios, séculos,
quanto isso não demandará de nós de esforço interno. Primeiro, de acolhimento de luz, para ganhar discernimento, para ganhar força de vontade. E segundo, desse trabalho interior, na reflexão, na meditação, para criar as devidas conexões com o conhecimento recebido e o que precisa ser modificado em nós. Então é preciso que esse estudo transcenda simplesmente a um momento da minha semana, lá no centro, dedicado a isso. Eu preciso entender como um compromisso agora de vida, mais abrangente. Me recordo até mesmo de Kardec nos falando, lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez, lá na introdução, no item número 8 da introdução, quando Kardec está falando dessa importância desses critérios de estudo, ele vai dizer assim, no que diz respeito à perseverança, à continuidade, ao tempo necessário de estudo, ele vai dizer assim, se no que diz respeito às ciências humanas, às ciências terrestres, são exigidos anos para a formação de um determinado profissional, ou como ele diz, 3/4 partes da vida para chegar a ser um sábio, e olha lá, com poucos chegam de fato a serem ou alcançar essa condição de sabedoria, mas se demanda-se tanto tempo assim para as ciências terrestres, que são essencialmente mutáveis e estão em constante processo de aperfeiçoamento e que estão ainda muito limitadas pela visão muito estreita do pensamento humano na matéria, de um modo geral, que dirá o tempo para se adquirir a ciência do infinito, que é como ele nomeia o Espiritismo? Que dirá, poderemos dizer, a respeito do tempo para se adquirir essa ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda, diz Kardec. O estudo do Espiritismo é imenso, porque ele toca os interesses de todos os setores da metafísica, tudo aquilo que diga respeito à ordem social, ele vai tocar em todas essas áreas, na psicologia, na filosofia, na sociologia, na moral, no direito, todas essas áreas que dizem respeito à ordem social ou à metafísica, não é? Ao estudo do transcendente, ao estudo do mundo espiritual, ele vai tocar, ele vai ter pontos de intersecção com todas essas áreas, portanto é imenso. É um mundo, como ele diz, que se nos abre diante dos olhos. Ninguém se iluda, portanto. É um processo que vai demandar de nós esses critérios, essa continuidade, essa constância. Ele vai dizer, é de se admirar, portanto, se estamos a tratar da ciência do infinito, que ela demande tempo, que ela demande muito tempo. Então, esse é alguns dos critérios essenciais, não é? Que Kardec vai apresentar para a gente poder, de fato, ir convertendo aos poucos os nossos estudos em estudos proveitosos. Mas há um outro critério essencial, que é o que nós vamos trabalhar depois de um pequeno intervalo, sem o qual todos esses outros poderão também permanecer inócuos, poderão também não exercer a sua função e o resultado esperado talvez não ser alcançado. É um critério essencial que o Cristo vai nos deixar claro em seu Evangelho, mas que por muitas vezes por nós tem sido negligenciado. E é sobre esse critério que falaremos depois, no retorno do intervalo, dando continuidade a essas nossas reflexões. Na primeira parte, nós fizemos mais uma introdução, ressaltando a importância do estudo, portanto, para o ser consciente. Quanto mais tomamos consciência do que somos, a que estamos destinados, de onde viemos, da importância desses recursos por nós recebidos no Espiritismo e também no Evangelho do Cristo, mais vai se engrandecendo para nós a importância e o compromisso que deve existir de nossa parte para com o estudo, como fonte libertadora para o espírito. Lembrando as palavras do Mestre, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres ou vos libertará. E por excelência a verdade é a lei divina, eterna, imutável como o próprio Criador, por ele estabelecida, eternamente,
e que nos cabe aos poucos, como num diamante de infinitas faces, e descobrindo todas essas faces e com isso irmos conseguindo cada vez mais uma visão de conjunto desse diamante, dessa grandiosidade das leis divinas. Então o estudo é de fato para nós essencial, mas para que seja proveitoso, para que seja efetivo, alguns critérios precisaremos ter nesse estudo, especialmente no que diz respeito à doutrina espírita, como Kardec vai nos trabalhar ali logo a introdução de O Livro dos Espíritos, para já deixar bem claro quais são os requisitos para que adentremos a obra, não só o Livro dos Espíritos, mas todo o restante da codificação. Então esse comprometimento com o estudo continuado, constante, perseverante, para que a gente possa de fato ir construindo o edifício da nossa sabedoria, para que a gente possa ir de fato ampliando os horizontes da nossa alma e trazendo discernimento. Discernimento que é acompanhado diretamente por sua irmã gêmea, a responsabilidade. O conhecimento, ele sempre traz, atrelado ao pacote, a responsabilidade pelos atos que venhamos a ter a partir do conhecimento. É o que Paulo nos falava. Outrora éramos treva, mas agora já somos luz no Senhor, ou seja, já recebemos ou temos recebido muito. É preciso, portanto, que haja de nossa parte a coerência de andarmos como filhos da luz. Por isso o imperativo. Quanto mais a alma sabe, maior se faz esse imperativo de coerência com aquilo que já discerne. E quanto maior é essa distância entre o saber e o fazer, mais incômodo interno gera-se, mais a criatura se sente incomodada, impelida a avançar e a deixar certas zonas de acomodação. Eu gosto muito de uma frase de Melanie Klein que nos fala justamente a respeito disso, quando, fazendo uma referência à metáfora de Adão, lá quando ele come do fruto, que é uma metáfora, todo aquele início do livro Gênesis é um texto muito belo e muito rico, mas ela diz: quem quer que come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E é justamente o que estamos a analisar aqui. Comendo do fruto do conhecimento, somos expulsos do paraíso de certos valores, de certas metas em que nos encontrávamos muitas vezes ali estagnados, às vezes até progredindo no âmbito das ilusões materiais ou dos aspectos exteriores da vida terrena, mas enquanto espíritos estacionados. E o conhecimento chega, portanto, nos impelindo do progresso intelectual, como diz Kardec, somos impelidos ao progresso moral, a avançar. Então Kardec citou já alguns desses critérios que são essenciais: observação profunda, atenção demorada, é preciso dar tempo à lição, é preciso dar tempo a essa interação com o divino para que ela de fato nos transforme. Há algum tempo mesmo eu lia uma frase muito similar àquilo que Kardec nos disse e que mencionávamos na primeira parte, que para adquirir e entender a ciência do infinito é preciso dedicar-lhe tempo, muito tempo. Há algum tempo eu li uma frase muito similar que dizia assim, de um teólogo, e ele dizia que Deus não se curvou ao nosso tempo e à nossa era de ansiedade e de pressa em todas as coisas. Aqueles que o desejam conhecê-lo precisam dedicar-lhe tempo, muito tempo. Então, no âmbito do desenvolvimento espiritual da criatura em jornada para o infinito, nós muitas vezes temos essa pretensão de transportar a velocidade do nosso mundo terreno para esse reino, para esse domínio, mas assim não é de fato como se dão as coisas. No âmbito, no reino do Espírito, a paciência, que é o tempo atrelado ao esforço, ou o esforço atrelado ao tempo, ela é virtude base para a construção de tudo mais. Sendo o estudo o primeiro passo de quaisquer transformações efetivas no ser, é preciso aliá-lo, portanto, também a essa atenção demorada, essa atenção que lhe é dada, e ele então retribui a nós na forma do prêmio, do entendimento renovado, do entendimento ampliado.
Emmanuel tem uma mensagem muito bonita. Primeiro capítulo do livro Fonte Viva, intitulada Ante a Lição, em que ele nos fala justamente sobre isso. Que a lição, o estudo, sobretudo de coisas espirituais, de coisas superiores, daquilo que nos chega do alto, esse estudo, ele retribui a cada um na medida do que cada um tem dado a ele. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu bato, mais as portas se me abrem. De nuances, de detalhes que aquele que pouco tivesse se concentrado ou dedicado àquilo, não acessaria. É o prêmio, é o resultado daquele que bateu a porta e ela se lhe abriu, como disse o mestre. Aquele que pediu e quando estamos nos esforçando no fundo, estamos solicitando algo do alto e então recebemos de retorno esses recursos que nos enriquecem enquanto espíritos. Paulo, de certo modo, diz isso na sua carta aos Efésios, quando ele nos diz assim, que a graça é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Quando a gente lê essa frase assim, lançada, a pessoa fica, o que o Paulo está falando? Graça, medida, dom de Cristo, parece uma coisa incompreensível. Mas a graça são os recursos que vertem do alto para nós outros. E Paulo, no fundo, está dizendo que cada um consegue receber esses recursos do alto na medida do dom de Cristo que tem desenvolvido em si, ou seja, na medida do quanto tem se comprometido por imprimir, por gravar em si as feições, as características do Cristo, que para nós é o modelo e é o guia. Quanto mais há de nossa parte esse esforço, mais alargamos as possibilidades da nossa alma para receber os recursos do alto. Um exemplo simples é como se fosse um recipiente. Há lá o rio dos recursos e das benesses divinas que está acessível a todos que o busquem. Mas cada um vai a esse rio com o seu recipiente. Alguns com uma colherzinha, outros com uma xícarazinha, uns com um copo, uns com uma bacia, outros já com... É a medida do dom de cada um. Cada um extrai do que o Senhor dá abundantemente, segundo aquilo que já construiu em si. Com a medida com que eu meço, eu serei medido. Então, isso o Evangelho nos ensina em vários momentos. Essa inter-relação que deve existir entre nós e o alto, da qual resulta a evolução. Porque a evolução, o progredir do espírito se dá dessa interação. Como nós aprendemos na doutrina espírita, os recursos que chegam do alto, as oportunidades que o Senhor confere, a oportunidade de aqui estarmos, a família em que nos permitiu renascer, os recursos materiais, a profissão, tudo isso é algo que o Senhor nos deu. É recurso que nos chega do alto. Mas cabe de nossa parte dar a essa mistura, dar a essa interação, o esforço, o aproveitamento, a disciplina, e dessa junção o resultado é luz. O resultado é progresso. Então, a evolução ou a salvação no entendimento espírita, diferentemente do que por séculos pensávamos, que era simplesmente um trabalho do alto ou simplesmente um trabalho de Deus, a salvação é Deus simplesmente quem a dá e nós não precisamos fazer tanta coisa assim, a doutrina espírita renova-nos o conceito dizendo que é, na verdade, um processo de colaboração. Nós, enquanto co-criadores do nosso destino, que é sustentado pelo Criador por excelência. Assim se dá a nossa ascensão. E isso está muito relacionado, portanto, com a questão do estudo. Então, entendidos esses critérios, e Kardec vai mencionar outros, nós vamos a um critério que é assim essencial e que por vezes nos esquecemos. E que sem ele, muito infrutíferos serão os nossos esforços no âmbito do estudo ou no âmbito de várias frentes dos nossos esforços, não é? E esse critério, quem vai nos auxiliar a entendê-lo melhor, bem como a sua importância, é o benfeitor Emmanuel. Na verdade, essa reflexão que aqui nos propomos nasceu quando líamos justamente essa mensagem de Emmanuel que nos chamou a atenção. É uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, capítulo 26, intitulada Véus, em que ele comenta um versículo
do apóstolo Paulo, e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz assim: e então, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Emmanuel pega esse versículo, que na verdade faz uma referência ao capítulo 34 de Êxodo, lá o momento em que Moisés instruía o povo, transmitia as lições recebidas do alto para o povo. Moisés muitas vezes usava um véu, porque segundo os relatos, e naturalmente isso é muito simbólico, de sua face irradiava tal luz que ele precisava obscurecer, digamos assim, acobertar essa luz para que essa luz não cegasse. Mais ou menos fazendo uma referência àquilo que o Espiritismo também vai nos dizer, que a revelação ela é gradativa. Se a luz se nos aparecesse de pronto, ela mais causaria prejuízo do que propriamente edificação. Então o alto gradua, por isso que nós temos revelações progressivas. Moisés traz certos detalhes da revelação, as bases, os fundamentos. O Cristo dá continuidade, ele próprio faz questão de frisá-lo, em dizendo que não vinha destruir a lei, mas dar prosseguimento ou cumprimento. E a doutrina espírita, neste mesmo processo, vem avançar nessa revelação progressiva. Então, é mais ou menos isso que está ali representado no símbolo do véu, lá em Êxodo 34. Quem quiser, leia lá todo o capítulo, que é interessante perceber esses detalhes, essas nuances. Mas Emmanuel então vai pensar esse versículo para trazer reflexões para nós muito importantes para nós hoje, e é esse essencialmente o objetivo de Emmanuel nas obras em que se propõe a estudar o Novo Testamento. Mais do que simplesmente se prender às interpretações, quer ele nos levar a aplicações práticas dessas lições do Cristo e dos seus colaboradores, como por exemplo Paulo, lições práticas para a nossa vida, que dizem respeito aos nossos esforços, às nossas lutas de hoje. É esse o objetivo de Emmanuel. Então ele pinça esse versículo e vai trazer uma reflexão profundamente atual e essencial para nós que estamos trabalhando, nos esforçando na seara espírita. Para nós que esperamos, já entendemos a importância do estudo em nosso processo de progresso espiritual. E ele vai dizer assim, que não é tão simples removermos, retirarmos os véus que ensombram a nossa alma ou a nossa mente. Não é tão simples assim. Aquele que simplesmente raciocina poderá ser defrontado por inúmeras dificuldades. Aquele que somente se convence poderá tender para dogmatismo feroz. Então ele já está aí apresentando, nesse início das suas reflexões, o rumo aonde ele quer chegar. Como a nos dizer que estudar deve envolver algo mais do que simplesmente um esforço mnemônico da memória, um esforço da inteligência, do intelecto, do raciocínio, da razão. Existem certos fatores preparatórios e auxiliares ao estudo que são tão imprescindíveis ou até mais quanto a constância, a disciplina, a continuidade, a perseverança e etc. Ele está nos dizendo que, olha, para além do âmbito puramente da razão e do raciocínio, existem outros elementos que, se não olhados, se configuram como obstáculos para o nosso próprio raciocínio, para o nosso próprio entendimento. Por mais que nos esforcemos por ler, por refletir, muitas vezes não conseguimos superar certos obstáculos porque não olhamos para um elemento essencial. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E ele vai dizer, complementando, que muitos pesquisadores, estudiosos, pregadores, indivíduos cultos no mundo, se assemelham, em verdade, a pássaros de belas plumagens, mas condenados a voos baixos entre extensos cipoais. Olha que figura linda! Bela plumagem, vigorosas inteligências, diz ele, mas sujeitas
constantemente a decepções e a frustrações, a limitações na sua capacidade de apreensão, porque ainda envoltas em véus muito espessos. Já são pássaros, potencial tremendo de voar, mas como que condenados a voo baixo, na horizontalidade, sem que de fato consigam voos mais altos e, por consequência, vislumbrar horizontes mais vastos no campo da vida. Permanecem dentro de floresta densa, desviando aqui e acolá, sem conseguirem de fato divisar horizontes mais profundos. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Quais são esses véus? O que é isso que falta para que o estudo, quando encontra disciplina, método, continuidade, ele possa de fato gerar os frutos esperados da renovação, da transformação, da confiança, da serenidade interior, da renovação de sentimentos, que é de fato a base da vida. É o que Paulo está dizendo no versículo. Quando se converterem, o véu será tirado. O que ele quer dizer por esse se converterem? Converter-se a quê? A quem? E aí que ele vai trabalhando, então, o mestre, naturalmente, como esse que nos traz a revelação por excelência, ao qual muitas vezes temos seguido, entre aspas, sem de fato nos convertermos, entendendo por conversão a transformação legítima do nosso coração, a adoção de uma nova postura, cujo Cristo é para nós o referencial, da qual o Cristo é para nós o referencial, que vai criar em nós essa receptividade mais adequada a tudo que venhamos a adquirir por meio dos estudos. Então, mais do que simplesmente recorrermos aos raciocínios que podem convencer, que podem ser muito belos e eloquentes, existe um fator-chave que é a âncora, que é o que determina, de fato, a transformação e o aproveitamento do estudo. E é isso que Paulo quer dizer com essa conversão, que remove outros véus, sem os quais, por mais brilhante seja a inteligência, se não retirarmos esses véus, ela permanecerá incapaz de ver muito longe. É como se nós tivéssemos, pensemos, um telescópio gigantesco com a lente poderosíssima, e eu quisesse apontar, para o infinito para contemplar as estrelas, mas eu não tirei uma tampa que está lá na frente. Então você tem um potencial gigantesco de visão, mas uma tampinha que está lá na frente está impedindo de que esse potencial seja utilizado para contemplar o infinito. É o que acontece muitas vezes nessa comparação de Emmanuel a vigorosas inteligências, a indivíduos muito cultos, mas que, no entanto, ainda trazem certos véus que lhes impedem de ver em profundidade. E aqui está a diferença, portanto, entre simplesmente convencer-se, pairar apenas no âmbito do raciocínio e converter-se, quando a totalidade do ser se entrega e se transforma a partir do novo conhecimento. Aí eu tenho, de fato, a conversão. Há, inclusive, uma bonita mensagem do Emmanuel no livro Perante Jesus, capítulo 13, intitulada justamente Convencer-se e Converter-se, em que ele diz assim: muito fácil alguém convencer-se da verdade do Senhor. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade. Convencidos da verdade do Senhor, creio, muitos de nós já estamos. Para nós, a certeza da imortalidade já é clara em nosso coração, em nossa mente. A certeza daquilo que nos espera, do que estamos fazendo aqui, esse é o convencimento. Mas existirão talvez em nós ainda outros véus que precisarão ser removidos para chegarmos de fato a essa conversão. Porque converter-se ao Senhor da verdade, aí está um grande desafio. Porque aí, ou esse processo, envolve
abrir mão de muitas coisas, renunciar a muitos aspectos e posturas do velho eu, que nem sempre queremos fazê-lo e que conseguíamos manter assim, de certo modo, caminhando conjuntamente com o convencimento, com o simples saber. Mas se quisermos dar os passos definitivos para a transformação, é preciso ter essa coragem, essa entrega, essa ousadia de nos entregarmos ao Senhor da verdade, de abraçarmos essa coerência que nos cabe desenvolver em nossa vida. E o que é converter-se ao Senhor? O que são esses véus sobre o qual aqui Paulo fala, sobre os quais Paulo fala e Emmanuel comenta? O que é isso que impede assim a nossa razão de raciocinar adequadamente ou de ver mais além? O que é que falta à nossa razão? Que luz é essa que nos falta e que está obscurecida, ou que está impedida por esses véus? Creio que muitos já deverão ter concebido internamente que estamos a falar do coração. Creio que muitos já devem ter alcançado esse entendimento que é tão claro no Evangelho e que Kardec vai fazer questão de nos relembrar. Entendimento de que para a razão de fato raciocinar com proveito, para que de fato venhamos a entender mais do que isso, a compreender, e eu gosto da palavra compreender porque ela me traz, pelo menos quando penso nisso, ela me traz esse sentido de prender com, ou seja, algo que de fato agora faz parte de mim, mais do que simplesmente entender, é algo que agora caminha comigo, um novo modo de ser, que passo a ter a partir do entendimento. Então, para que a razão possa de fato entender, ela precisa da luz que verte, que irradia do coração. É preciso depurar sentimentos para de fato abrir os horizontes da nossa mente. Caso contrário, poderemos manter-nos nessa condição. Vigorosas inteligências, imensa cultura, mas que não consegue ver as realidades mais essenciais da vida. E exemplos quanto a isso não faltam. Desses que precisaram, pelos processos da vida, muitas vezes das dores, aprender a extrair e a remover esses outros véus. Embora sendo eles já inteligências vigorosas, mas véus que os impediam de ver o que estava às vezes diante dos seus olhos, na essencialidade da vida que só o Espírito, bem-aventurados os puros de coração, só o Espírito puro de coração consegue ver. O divino que está oculto em muitos aspectos, em muitos detalhes, nas pessoas, nas circunstâncias, que muitas vezes o simples brilho da inteligência não consegue perceber. É preciso remover, portanto, véus do coração. É preciso depurar sentimentos para que a razão, de fato, se ilumine e consiga raciocinar com profundidade, para que o estudo se faça, de fato, transformador e não simplesmente esse voo em baixas alturas, não simplesmente horizontalidade do espírito, mas verticalidade, ascensão. Aliás, os próprios espíritos vão frisar isso a Kardec logo no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. E aqui a gente percebe a importância de ler a introdução de O Livro dos Espíritos e de ler o Prolegômenos, algo que geralmente muitos pulam, não é? Querendo ir diretamente às perguntas, sedentos que estão, mas pulam toda essa preparação que é, como temos visto aqui, essencial. Kardec frisando os critérios para que o estudo lá adiante seja profícuo. E no Prolegômenos, os Espíritos reforçando, lembra-te, dizem eles a Kardec e naturalmente a todos nós, que os bons Espíritos somente prestam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que se afastam de todos aqueles que buscam na senda para o céu
degraus para conquistarem as coisas da terra. O orgulho e a ambição, prosseguem eles, são sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus, um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode utilizar-se do cego para tornar perceptível a luz. Olha, um véu lançado sobre as claridades celestes, o orgulho, a vaidade. Orgulho este que está muitas vezes associado ao brilho da inteligência, que em não associando-se à simplicidade, ao despojamento da humildade, enceguece-se. Perde o rumo, perde a visão de profundidade, tem um tremendo potencial não aproveitado e não utilizado. Porque foram vários, por exemplo, os cientistas que nos tempos de Kardec viram os fenômenos e estudaram os fenômenos. Mas foram poucos os que conseguiram realmente avançar dos fenômenos às consequências morais e a uma transformação de vida. Foram pouquíssimos que conseguiram ver, para além dos fenômenos, o divino que ali estava se manifestando. Quantos presos nas vaidades da academia, dos títulos, do renome, não recusaram os fenômenos de pronto, sem ao menos os estudar. Outros até se dispuseram a estudá-los, mas sem os critérios por Kardec apresentados. Porque o seu orgulho se relutava a se ajustar àqueles critérios. Mas Kardec, porque aliava ao gênio, à grande inteligência, o coração do apóstolo, humilde, amoroso, de sentimento puro, conseguiu entrever naqueles fenômenos tomados por muitos, como vulgaridades, banalidades, ilusões e outras coisas mais, conseguiu entrever ali todo um universo novo que se abria para a humanidade. Porque o seu coração ou a sua visão já estava despojada desses véus. E é isso que está sendo dito aqui. Quando se converterem, o véu será tirado. Então é possível, na medida em que vamos entendendo isso, falar de estudo, de progresso intelectual em sentido mais abrangente e efetivo, sem falarmos concomitantemente de renovação de sentimentos, de evangelho, de experiência com Cristo, com o evangelho, gerando humildade e, portanto, visão. Emmanuel mesmo tem uma mensagem muito interessante, que está no livro Coletânea do Além, capítulo 48, intitulada Sentimento e Razão. E ele começa a mensagem dizendo: muito se tem falado na doutrina espírita em fé raciocinada, mas pouco em razão iluminada. Como alcançar fé raciocinada efetivamente, se não há razão iluminada? Quantos, baseados em raciocínios, não justificaram as coisas mais tenebrosas da humanidade? Quantos, movidos de ideias completamente falsas, não se apoiavam na razão, diz Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos? Porque aquele que considera a sua razão assim tão infalível, bem próximo está do erro. Porque essa não é uma postura de humildade. Essa é a postura do orgulhoso, que ao invés de olhar para frente, para o quanto lhe falta conhecer, olha para trás, para o quanto já conhece. Essa é a diferença entre humilde e orgulhoso. Um olha para trás, o outro olha para frente. E essa é a postura socrática. Essa é a postura socrática. Naquela frase que ele recupera do só sei que nada sei, no fundo ele quer nos trazer essa dimensão de que o verdadeiro sábio, o verdadeiro estudioso, o que consegue de fato extrair os tesouros das lições, é aquele que se porta perante a vida e perante a lição como aprendiz, porque olha ou se fixa mais no quanto lhe falta caminhar do que no quanto já caminhou.
Porque em o Espírito se reconhecendo numa jornada para o infinito, em busca do Criador, que é em todas as suas perfeições absoluto, tudo que nós tenhamos caminhado até aqui, quando comparado com o que nos falta caminhar, é nada. Ou é um grão de poeira, comparado ao sol, muito mais, na verdade. Então, o indivíduo humilde, e essa é justamente a definição de humildade que Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, é aquele que reconhece a sua pequenez diante da vida. Esse é o que se faz aprendiz sempre. E que, criando esse clima interno de humildade, de abertura, se faz terreno fértil para as sementes colhidas no estudo. Aliás, talvez venha daí também essa vinculação etimológica que existe mesmo entre a palavra humildade e a palavra humus. Humildade é fertilidade no solo da alma. É o espírito aberto. É o espírito que reconhece que aonde quer que tenha chegado na jornada espiritual, tem muito a melhorar. Infinitamente a melhorar. Está aberto por tanta renovação ao novo. O seu copo está vazio e por isso pode ser preenchido. Não chega à lição, não chega ao estudo com o copo cheio e, portanto, fechado ao processo renovador. Então é isso que Emmanuel, é isso que Kardec estão nos frisando. Essa postura. É a postura de fazer-se pequenino, sentir-se aprendiz. Não deixar iludir-se pelas plumagens exteriores que por vezes o mundo haverá de nos colocar, ou que haveremos de conquistar no mundo. São plumagens, são ornamentos, mas em essência somos aprendizes. Como diria Herculano, em Espiritismo somos todos aprendizes. Porque se ela é a ciência do infinito, quem se poderá colocar como mestre? Poderemos compartilhar, isso sim, mas se é a ciência do infinito, espera-se de nós a infinita abertura da humildade. E não tem outro meio de o fazê-lo, de remover esses véus, senão pelo Evangelho do Cristo, que é, em essência, o grande recurso transformador do coração, do sentimento da criatura, preparando-a para a legítima compreensão da vida. Por isso, os espíritos haverão de associar em o Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita de um modo geral. Se temos um dístico fundamental, um dos pilares na fé raciocinada, teremos também como outro pilar essencial a caridade bem aplicada, bem vivida. Porque essa caridade que alia-se sempre à humildade prepara, ilumina a razão para o raciocínio legítimo, para o raciocínio profundo. Sem isso, nossa razão poderá ser simplesmente, como diz Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, o orgulho escondido, o orgulho falseado. Quantos, apoiando-se na razão, não resistiram a descobertas, a renovações das quais hoje a humanidade se honra? Eram muito racionais nos seus argumentos. Quantos, baseados na razão, não resistiram aos processos gradativos de revelação, de abertura de novos horizontes à mente humana? Por quê? Lembra lá o que Emmanuel nos disse? Quem simplesmente está convencido apenas pode tender a dogmatismo feroz. Porque o orgulhoso, ele acha que já chegou ao cume. Tanto no que diz respeito a ele, por isso não reconhece a necessidade de modificar-se, tanto no que diz respeito ao que ele sabe. Por isso, quando vem o novo, ele resiste. E, paradoxalmente, muitos desses eram, muitas vezes, justamente aqueles que trabalhavam com a razão. Cientistas, pesquisadores, homens cultos, homens sábios. Foram muitos destes os que mais criaram resistências, por exemplo, a Kardec em seu tempo, ao Cristo em seu tempo, a Paulo em seu tempo. Ele mesmo esteve na posição de um destes. Mas, quando efetivamente o seu coração se entregou ao Senhor, quando mais do que simplesmente estar convencido da verdade do Senhor, ele se converteu ao Senhor da verdade, então as escamas lhe caíram dos olhos. E então ele pôde ver. Porque ele havia ouvido aquele evangelho antes.
E creio, nenhum de nós haverá de duvidar que ele era uma poderosa inteligência. Talvez uma das mais brilhantes do seu tempo e do seu povo. E, no entanto, ele não conseguiu acessar o divino, a revelação mais elevada que o mundo já recebeu e que estava ali diante dele, nas palavras daquele jovem Estevão. Não conseguiu. Por quê? Ele estava muito convencido da verdade do Senhor, mas ainda muito pouco no coração convertido ao Senhor da verdade. Faltava-lhe ainda a humildade para conseguir ver de fato, para conseguir os olhos de ver que Jesus vai nos dando. E é isso que está de maneira muito bela representada naquele gesto de Ananias, quando vai curar-lhe a cegueira. Aquelas escamas caindo não são outra coisa senão a representação desse processo que com Jesus iniciamos, de ir removendo escama por escama, véu por véu, para ter sobre tudo que nos cerca um novo olhar. Olhos agora sim de ver. Quantos não precisaram passar por isso? E fica para nós a lição, o próprio Públio Lentulus, a quem hoje agradecemos pelas preciosas lições do Evangelho, custou-lhe remover esses véus. E certamente o segue, porque são muitos, é uma longa jornada, mas se hoje ele nos traz essas compreensões sobre o Evangelho, é porque internamente passou ele por todo esse processo de removendo esses véus interiores para ver nas lições de Jesus algo que antes ele não via. Então aqui está um critério que é essencial e sem a qual o nosso estudo poderá ser vasto, a nossa cultura imensa, mas o aproveitamento disso para nós e para o mundo, para aqueles que conosco convivem, poderá ser ainda muito estreito e muito limitado. E é isso que está representado naquela escolha de Jesus. Quando veio estar conosco, a escolha pelos seus primeiros colaboradores. Queria Jesus ali frisar algumas condições essenciais para a caminhada do Evangelho, para a legítima ascensão espiritual. Por que Jesus não foi escolher, não foi conviver e chamar num primeiro momento os poderosos do Sinédrio, com toda a sua sabedoria das leis, da primeira revelação, que sabiam de cor? Por que Jesus não foi de pronto buscar Saulo? Esperou um tempo, um certo tempo, que foi essencial naquilo em que ele viveu e naquilo que aquele tempo lhe gerou no coração, preparando-o depois para o encontro? Por que Jesus não encarnou-se na Grécia? Já a época tão famosa pela sua filosofia, pela beleza da sua arte, dos seus artistas, dos seus escritores, poetas. Porque Jesus não foi ter com Roma, no primeiro momento, com o seu direito romano, com o seu poderio no mundo? Porque Jesus escolheu a Galileia? Porque Jesus escolheu pescadores simples e humildes? Talvez a resposta já esteja aí. Porque embora as dificuldades que tinham, e as tinham muitas, nós vamos vendo a humanidade desses discípulos no seu processo de transformação, existia ali já um ganho, um avanço nesse quesito essencial que os predispunha ao melhor entendimento do Evangelho que os grandes sábios de Atenas daquele tempo. Tanto é assim que Paulo, após a sua conversão, cumprindo ou realizando um sonho de muito tempo, visitando a grande e famosa cidade de Atenas, é recebido com uma frieza talvez mais fria que o próprio mármore que estava em toda parte em Atenas. Nenhum núcleo de estudo do Evangelho ali se formou, porque o Evangelho não despertou interesse ali. Estamos a falar do ápice, do suprassumo dos raciocínios humanos na Terra naquele tempo. No entanto, quando ele passa por Icônio, por Listra, por Derbe, pelas cidades as mais remotas, vai ali encontrando corações singelos que se tornam em legítimos arautos do alto na terra.
Quando olhamos para um Barnabé, para um Ananias, para um Timóteo, para um Simão Pedro, a gente entende esse poder. A gente entende a importância desse critério, que Kardec não deixou de deixar bem claro também em O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, item 4, por exemplo, ao tratar dos verdadeiros espíritas, Kardec vai fazer ali uma reflexão sobre o porquê da diferença de compreensão acerca do Espiritismo. Por que alguns o apreendem tão bem, enquanto outros permanecem no pórtico de entrada, presos aos fenômenos, presos simplesmente à experimentação. Kardec vai se perguntar, será porque o Espiritismo tem muitos mistérios, tem muitos segredos, etc., é muito difícil? E ele mesmo responderá, não, porque é da sua própria essência o ser simples, o ser acessível. Os Espíritos a todo momento deixaram claro. E Leon Denis mesmo vai dizer de maneira muito bela no livro Depois da Morte, quando ele faz referência ao Espiritismo, que Kardec, recorrendo à filosofia no Espiritismo, a trouxe para as pessoas e a fez acessível às multidões. Kardec então vai se perguntar, mas será então o que está por trás disso, será que seja talvez uma demanda de uma inteligência fora do comum para se apreender o Espiritismo? E ele mesmo responderá mais uma vez, não, porque inteligências mal saídas da adolescência às vezes o apreendem melhor do que indivíduos que têm longos anos de estudo. O que é então esse fator essencial? Kardec vai dizer, é que a parte material da doutrina pede apenas olhos de ver, de analisar. Mas a parte essencial da doutrina pede uma certa sensibilidade, a que ele nomeará grau de maturidade moral. Ora, o que é isso, senão véus retirados? Sensibilidade. Sensibilidade é Evangelho. É Evangelho trabalhando o coração. É a humildade que se alia à caridade, que nos coloca na posição de pequeninos perante a vida e a grandeza do universo e, portanto, de acessíveis aos recursos do alto. E é por isso até que Kardec frisará no livro Viagem Espírita, em 1862, quando ele fala das possíveis dissensões entre grupos, algo que é atual para nós outros, não é? Das dissensões entre grupos, entre membros, entre casas, entre correntes. Kardec dirá, eu lamento, se existir. Porque uma coisa é debate, uma coisa é discussão, é análise, outra coisa é dissensão. Discutiremos sim, disputaremos não, dirá Kardec. Bezerra dirá, discutiremos sim, mas não dissentiremos. Então eu lamento se houver dissensões, mas me coloco sem pensar ou sem buscar saber quais são as primeiras causas ou quem fez os primeiros movimentos. Me coloco sem pensar do lado que tiver mais caridade. Porque a quem falta caridade, ainda que munido de alguma espécie de razão, nunca se está plenamente com a verdade. Nunca se está propriamente certo quando se falta com caridade. Porque sem caridade há um véu e nós não estamos então vendo tudo. Nós não estamos enxergando as coisas de fato como elas são. Poderemos estar muito convencidos de alguma coisa, mas se isso nos leva à dureza de coração, à frieza, à agressividade, longe estamos de compreender de fato as coisas como elas são, as pessoas como elas são. Por isso Kardec faz questão de dizer, quando fala dos bons espíritas ou dos verdadeiros espíritas, logo na sequência do homem de bem, ele diz assim, ele começa dizendo, o espiritismo bem compreendido, mas ele põe um mas sobretudo bem sentido, conduz fatalmente a essas condições, fazendo referência ao homem de bem.
Ele usa a palavra lá necessariamente, fatalmente, ou seja, quando o Espiritismo alcança o sentimento de alguém, ele já entrou num processo que não há mais volta. Agora ele entrou no processo sem fim de transformação. Enquanto permanecia no âmbito puramente da compreensão, ele pode até estar rondando o processo, mas para que ele entre no caminho efetivo, sem o qual não há mais volta, agora ele será de fato um novo ser, imprimirá em si um pouco mais das feições do ser humano de bem. Para isso ele precisa ter alcançado o âmbito ou a dimensão do sentimento. E é por isso, portanto, que Jesus, em querendo nos alertar para isso, busca os apóstolos galileus, que nada conheciam da cultura grega, do direito romano, mas que estavam dispostos a amar e a servir. Há até uma passagem muito interessante, que está relatada no livro Contos e Apólogos, no capítulo 2. No início da tarefa de Jesus, quando ele ainda estava em Jerusalém, encaminhando-se depois para Galiléia, conta-se que ele foi buscado por um candidato já àquele reino sobre o qual ele falava, e o título da mensagem é O Candidato Intelectual. E o Cristo recebe com todo carinho, lhe explica quais eram os planos do Evangelho, a proposta, e esse indivíduo então começa a listar as perguntas, os requisitos, as exigências. Pergunta isso, pergunta aquilo, e o mestre respondendo uma por uma, com paciência. Até o ponto em que o mestre simplesmente silencia, ele continua com as suas perguntas, e ele então volta para Jesus e diz: Senhor, mas por que não me respondes? E o mestre então lhe diz: volte a me procurar quando efetivamente desejares cooperar. É com esse espírito que nós deveremos buscar o Evangelho, a doutrina espírita. Porque o conhecimento não deve chegar às nossas vidas como um troféu a ser exibido, mas sim como um recurso para ser colocado a serviço daqueles que ainda desconhecem, daqueles que ainda ignoram. Porque todo aquele que conhece adquire uma dívida que lhe cumpre pagar. É a dívida que adquire aquele que conhece para os que não conhecem. É a dívida que adquire aquele que ama para com os que ainda não amam. É a dívida, e Emmanuel tem uma mensagem muito interessante a esse respeito, comentando um versículo de Paulo, quando Paulo diz assim: me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E Emmanuel, comentando esse versículo, terá uma mensagem que ele diz: nesse novo prisma, quando entendemos que aquele que recebe o conhecimento, por exemplo, que aquele que adquire o conhecimento não o faz para converter isso em instrumento de adoração a si mesmo, mas sim de adoração ao Senhor no serviço aos semelhantes, nessa nova perspectiva, na verdade, Nero era credor dos cristãos, credor da luz que eles podiam lhe dar. Nessa perspectiva, aquele que opera ainda na sombra do equívoco e da perversidade é credor daquele que já conhece o bem, que já conhece o Cristo. E é com esse espírito, com essa consciência, que deveremos nos aproximar do estudo, porque então teremos tirado o principal dos véus, a principal das traves que nos impede realmente de enxergar. Se nos aproximarmos com esse intuito de entender que bons espíritas não é título de deferência, mas de serviço, estaremos compreendendo realmente as finalidades do Espiritismo e do Evangelho em nossas vidas. Teremos, enfim, entregado nosso coração em humildade, em disposição a Jesus, para que por meio de nós possa Ele irradiar a luz do Evangelho e da transformação para outras consciências. As escamas, enfim, estarão sendo removidas e poderemos com Jesus dizer e agradecer: obrigado, Senhor, pelo pouco mais que posso ver a cada dia. E que esses olhos, como disse outrora Paulo, possam agora estar consagrados ao Teu serviço. Se posso ver, Senhor, e se isso devo a Ti, que essa luz sirva agora para ser luz em outras vidas, em outros caminhos. Esse é o estudo no Espírito de Jesus. Esse é o estudo que não somente abre horizontes, mas que nos eleva, enfim,
para a luz a que todos estamos destinados. Muita paz a todos e que o Mestre nos inspire sempre.